E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Sarau do Conto Surreal. Então, compra móveis novos que não cabem na sua casa, para ter um novo quebra-cabeça quando for passá-los pelas portas. E depois, senta que lá vem história! E o conto de hoje é Na Minha Época, escrito por Larissa Corte, a mulher que opta por tirar uma soneca sempre que lhe sobra tempo. Acordei no susto, com a minha mãe berrando, segundo ela, pela 1000ª vez. Não escutei o despertador, ou ele não tocou. Sempre fico com essa dúvida. Então, tinha apenas 10 minutos para me arrumar, tomar café e chegar na escola antes do sinal tocar. Mas para minha sorte, a escola ficava a exatos 5 minutos de casa. E enquanto eu engolia um copo de leite quente, ao mesmo tempo em que me vestia, meu pai ia tirando o carro da garagem para perdermos o menor tempo possível. Assim, pisei na escola no exato momento em que o sinal tocou. Consegui mais uma vez! Minhas manhãs são sempre uma correria. E quando eu chego na escola, já estou exausta, parecendo que corri uma maratona. Afinal das contas, pelo meu atual estilo de vida sedentário, me sinto realmente como se tivesse me exercitado muito. Fato que faz com que minha cabeça realmente ache que sou uma pessoa esportiva. O fato é que essas duas características minhas, de não escutar o despertador e de ser extremamente sedentária a ponto do meu coração ainda estar acelerado pela correria da manhã na hora que meu pai estaciona na frente da minha escola, me deixaram pensativa durante a minha primeira aula. Lembrando de uma história que a minha mãe me conta toda vez que eu, devido à correria matinal, acabo indo para a escola sem meu material. Ou esqueço meu lanche na mesa da cozinha, ou pior ainda, me dou conta que consegui me arrumar mais rápido, não porque estou realmente ficando mais ágil, mas porque cheguei na escola e ainda estava com a parte de baixo do pijama. Sorte a minha que nas 3 vezes que isso aconteceu, estava frio, e eu estava usando uma calça e não o meu minúsculo shortinho. Mas enfim, toda vez que ligo para minha mãe pedindo para ela levar o meu material que eu esqueci, levar o meu lanche ou uma calça de verdade, esse último ela nunca fez. Ela aparece exatos 5 minutos depois que eu desligo o telefone da secretaria da escola, com uma cara de que vai me matar, e repete sempre a mesma frase. Na minha época? E é exatamente essa história da sua época na escola que me deixou pensativa. Segundo a minha mãe, na época em que ela ia para a escola, era muito diferente de hoje em dia. Não tinha todas as comodidades que a minha geração tem. Minha mãe morou a infância toda em um sítio, e a sua escola, também na zona rural, não ficava a 5 minutos de carro da sua casa. Segundo a minha mãe, ela realmente participava de uma maratona para assistir suas aulas, mas não pelo mesmo motivo que o meu. Sua maratona começava quando Inácio, o galo da família, avisava que era hora de começar o dia. Não tinha despertador que nem temos hoje, mas não era preciso. Inácio nunca falhava. E quando percebia que alguém não havia levantado, cantava mais alto e mais alto. Afinal, tinha medo de acabar indo parar na panela. A parte do café da manhã e de se vestir eram bem parecidas com a minha, exceto pela correria. E após minha mãe tomar seu copo de leite quente, ainda tinha tempo de conferir se estava com todos os seus materiais necessários para o dia. E após ter certeza que estava usando as calças certas, recebia um beijo na testa dos meus avós e iniciava sua aventura. Minha mãe ia a pé para a escola. Não importava se o céu estava sol ou chuva, se a temperatura estava quente ou fria. Depois de passar pela cerca com arame farpado, com muito cuidado para não causar nenhum dano ao seu uniforme, minha mãe colocava uma sacolinha plástica em cada pé, segundo ela, para não sujar seus sapatos. Mas cá entre nós, eu acho que a aventura até a escola ficava muito mais interessante quando ela fazia uso desse acessório, que era usado especialmente nos dias chuvosos. E assim, vestida apropriadamente para sua saga matinal, ela se lançava na sua grande aventura.
O primeiro obstáculo consistia em atravessar um longo pasto. À primeira vista, você pode cometer o mesmo erro que eu ao escutar essa história pela primeira vez e achar que essa parte da aventura era fácil. Mas não se engane, pois ao chegar no meio do caminho, era necessário pular um pequeno riozinho que escondia grandes perigos. Minha mãe conta que um certo dia ela ia toda animada, saltitando para aproveitar o impulso que a descida do terreno lhe daria para pular o rio, até que pisou em algo mais macio que o normal. Como o impulso que a descida havia lhe proporcionado era realmente eficaz, ela não teve tempo de analisar onde havia pisado. Pulou o rio sem dificuldades e somente quando chegou do outro lado resolveu olhar para o terreno do lado oposto do rio. Havia chovido sem parar nos últimos dias, e naquela manhã os raios de sol davam sua graça, trazendo um quentinho agradável para a terra. A primeira coisa que os olhinhos da minha mãe avistaram foi um chocalho dançando loucamente. E então minha mãe começou a olhar para aquilo que estava preso no chocalho. Quanto mais procurava o fim daquilo que percebeu ser uma cobra, mais ela ia engrossando. E quando o tamanho daquele animal já estava maior que a grossura das suas coxas, minha mãe deu graças a Deus por estar do outro lado e por ter concluído sã e salva o primeiro obstáculo até a sua escola. O problema era que o rio acabava no pé de um grande morro. E aí começava a segunda etapa de sua aventura. Devido aos longos dias chuvosos, o morro se tornara extremamente escorregadio. E apesar de muito úteis, suas sacolinhas nos pés dificultavam ainda mais sua subida. Mas minha mãe não desistia e chegava ao topo do morro, nem sempre na primeira tentativa, alcançando assim a estrada que dava na sua escola. A partir daí, vocês podem imaginar que seria fácil, afinal, o pior realmente já havia passado. No entanto, essa estrada final era uma estrada boiadeira. E quando vinha uma boiada, ela tinha que rapidamente, dentro do possível permitido por suas sacolinhas, subir no barranco do outro lado para esperar a boiada passar. Mas isso só acontecia de vez em quando. E aqui, sentada na minha carteira, vendo a professora falar sem parar, me pego muito intrigada com 3 aspectos da aventura matinal da minha mãe. Fico imaginando qual o estado das roupas dela ao chegar na escola. Bom, pelo menos os sapatos eram certos que estariam impecáveis. E como ela conseguia ainda assistir a aula a manhã inteira depois dessa maratona? Mas, na verdade, o que mais me intriga era que horas minha mãe saía de casa para conseguir chegar na escola antes mesmo do sinal tocar. Isso ela nunca me respondeu. Afinal, quem tinha que se preocupar com as horas não era ela, e sim o Inácio. E esse foi o conto de hoje, escrito a partir de relatos reais. Se você escreve, venha para o nosso sarau. Mande seus textos para sarausurreal@gmail.com. E, se possível, evite soltar puns fedidos na presença da sua sogra.